Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes a paz, o entendimento, a sabedoria, que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos de sua lição e hoje, sábado, 28 de setembro, inicia-se um novo trimestre que ele tem como título Temas do Evangelho de João, que é esta nova lição aqui, Temas do Evangelho de João. E hoje, sábado, né, inicia-se a lição de número 1, que é esta lição aqui, ó. Lição de número 1, que ela tem como título Sinais que apontam o caminho. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo João, que é o discípulo amado de Cristo, que foi assim que o mestre definiu bem esta pessoa após a sua transformação. E esta lição desse novo trimestre, ela inicia com algo bastante importante para nós, que são os sinais que Jesus apontou como ele sendo o Messias. E aqui no livro de João, ele atesta, né, a veracidade de que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos sinais para que todos pudessem crer que ele era o Filho de Deus e para que, crendo, todos tenham vida em nome do Senhor Jesus em abundância, que está lá em João 20, capítulo 20, né, versículo 30 até 31. E agora nós, como seguidores de Cristo, temos que saber o que é um sinal e qual a diferença que existe entre um sinal e um milagre. Há dois termos gregos, né, para descrever o que comumente chamamos de milagres. O primeiro deles chama-se dunamis, que é literalmente interpretado assim como poder, referindo-se a algo assim divino, poderoso, que Jesus tem o poder de fazer as coisas e mostrar para seus filhos. E a palavra milagre, ela vem do latim miraculum, que significa coisas divinas, para se maravilhar, uma demonstração do poder de Deus no nosso meio, o poder de Jesus para pronunciar a sua palavra. E do outro lado, nós vemos o sinal, que ela também vem do grego, que chama-se semeion, que refere-se à autoridade de Cristo ao subjugar as forças do mal, com o poder dele tem de ordenar, de manter o universo, onde os sinais de Jesus mostram acontecimentos futuros que estão por vir também. E assim, os autores da lição da escola sabatina, como Shepard e Zink, eles colocaram um verso para memorizar para a nossa reflexão, que nos diz: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para crendo, tenham vida em seu nome, que está lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Vejam, né, como são as coisas, né? O apóstolo João, esse que escreveu realmente esse livro, ele era o mais novo entre os 12 discípulos de Cristo. Ele era solteiro e vivia com seus pais em Betsaida.
Ele era um pescador de profissão, porque desde criança ele já se aprofundava nessa profissão de pescar. E também ele consertava redes de pesca, né? Que ele pegou isso dos seus pais também. E no início do discipulado, João, ele foi chamado por Jesus como o Filho do Trovão. E depois da sua transformação, da sua modificação do seu caráter, ele passou a ser chamado de discípulo amado de Cristo. E isto, quem realmente colocou este nome foi o próprio Jesus. Vejam a transformação que houve. João tinha uma fé incrível, né, que somente pelos sinais de Cristo ele já reconhecia que era o seu mestre. A Bíblia diz que João, ao entrar no sepulcro vazio, viu aquele lenço dobrado e ele viu e creu que Jesus havia ressuscitado, que está lá em João 28. E isto era um costume, né, dos patrões nesta época, quando ele estava na mesa assim, e ele dobrava, quando ele terminava as refeições, ele dobrava e colocava em um determinado lugar, é sinal que ele voltaria. E pelo sinal, João entendeu o recado do seu Senhor: eu voltarei. João diz que, embora muitas outras coisas assim pudessem ter sido escritas, né, sobre a vida de Cristo, que está lá em João 21, 25, as histórias que ele incluiu, né, no seu livro foram registradas para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida em seu nome. E João diz que se Jesus Cristo vive para a sua atuação, pelo seu poder, pelos seus sinais, a nossa fé não está firmada em um Cristo morto, mas naquele que ressuscitou, que vive e reina. E este era o objetivo do Evangelho ao qual ele realmente escreveu. E este foi o objetivo que Jesus deixou o seu lenço dobrado, como um patrão que voltará. E para que você e eu, nós façamos parte do fruto do poderoso trabalho do nosso Redentor na cruz do Calvário, ele pede que nós possamos também começar a entender esses sinais realmente da volta de Jesus, para que nós possamos realmente estar em comunhão com o Senhor, para que possamos entender quando que ocorrerá essa volta de Jesus. E logo em breve, Jesus não aparecerá apenas para Maria Madalena, como foi após a ressurreição, e também para seus discípulos, mas para todos, a todos que aceitarem a Ele como Salvador e Senhor de suas vidas. Ele o resgatará, estando morto ele ressuscitará, se estando vivo ele levará para as mansões celestiais, porque Cristo disse que na sua volta todo olho o verá, que está lá em Apocalipse 1:7. E nesta semana nós estudaremos com bastante detalhes, teremos experiências assim maravilhosas através dos primeiros milagres de Jesus, contados ali pelo apóstolo João, relatados, né, no seu livro, desde que aquele casamento lá de Caná na Galileia, onde Jesus ele realiza um milagre de transformação da água em vinho, não fermentado, no caso de suco, onde ali muitos perceberam que ele era o Messias prometido, o libertador. É um dos sinais que ele deu ali. E isso ajudou os seus discípulos a crer nele, pelo seu poder. E Jesus prosseguiu realizando outros milagres, né, que também são contados por João, milagres maravilhosos, né, como a cura do filho de um oficial do rei, e a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda.
que nós aprofundaremos com bastante detalhes em estudos diários nesta semana. E o apóstolo João chama esses milagres de sinais, que não tem nada a ver com uma placa de trânsito ou propagandas que nós vemos hoje pelas ruas, mas sim eventos concretos, fantásticos e miraculosos, que apontam uma realidade mais objetiva para a nossa salvação, mais profunda para todo o entendimento do cristão que tem sabedoria, de que Jesus é o Salvador, Ele é o Messias. E isso, na ocasião, foi fundamental para a resposta com fé das pessoas em que creram em Jesus, e Ele fez milagre nas suas vidas. E João deseja que hoje todas as demais pessoas abram generosamente seus corações a Ele, Cristo, crendo nele como verdadeiro Messias e o divino Filho de Deus. E nesta semana nós teremos estudos fantásticos dessa lição, Sinais que Apontam o Caminho, onde nós faremos diariamente e abordaremos com detalhes outros assuntos, como por exemplo, que está lá que João, após ele relatar o seu segundo sinal, ou seja, a cura do filho de um oficial do rei, que ele fez lá na Galileia, porque o evangelista faz uma conexão muito grande entre este milagre com o milagre lá na festa de casamento de Caná. Mas por que Jesus fez isto, né? Essa ligação desses dois milagres? E nós saberemos a resposta em estudos nessa semana, está lá em João capítulo 4, versículos 46 até 54. E o apóstolo João, ele registra um milagre que aconteceu no tanque de Betesda. As pessoas que estavam nesse tanque, né, pessoas com uma série de doenças e defeitos, queriam ser curadas. Mas por que Jesus perguntou ali ao paralítico, quando ele fez ali a cura, o que estava ali, por que ele estava ali? E se ele queria ser curado, por que Jesus fez essa pergunta? Saberemos, está lá em João 5, versículo 1 a 9, nos estudos dessa semana. Também, um outro ponto que nós veremos aqui, que Jesus, ao curar o paralítico de Betesda em pleno sábado, ele não se identificou. Somente mais tarde, ao encontro com o mesmo paralítico, né, já lá no templo, ele disse que ele era Jesus. E esse paralítico comentou aos líderes judeus de que quem havia feito um milagre na sua vida foi Jesus. Mas por que logo após isto os judeus começaram a perseguir a Jesus? Veremos a resposta na semana, que está lá em João capítulo 5, versículos 8 até 16. E até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas de coração, apesar das evidências de que Jesus é o Messias, o Salvador, e que ele faz milagres e fez milagres? Saberemos a resposta, que está lá em João capítulo 9, versículos de 1 a 16, Marcos capítulo 3, versículos 22 e 23, e também Mateus capítulo 12, versículos 9 até 14. Veremos também por que Jesus foi perseguido por justamente fazer um milagre no dia de sábado. Mas por que será? Saberemos, está lá em João capítulo 5, versículos 16 até 18, em estudos maravilhosos que nós teremos durante essa semana. Por isso, meus amigos e minhas amigas, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todas as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor,
porque é a única forma de nós obtermos a salvação. Porque o próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, não existe outra forma. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, assim, verdadeiramente, com sinceridade, você passa a ter sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. Começa a mostrar as verdades que estão nas Sagradas Escrituras, essas maravilhas que estão lá, sinais que Jesus deixou para nós. Mas não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproximam, que os sinais que ele disse que da sua volta, que está lá em Mateus 24, já aconteceram quase todos. Jesus está chegando. E quando Jesus voltar, ele vai levar você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com o seu Salvador Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.